A segunda temporada de The Last of Us chegou ao fim carregada de polêmicas, marcada por um desempenho muito abaixo do que se esperava. Mas isso é reflexo direto de um roteiro fraco e mudanças bruscas nos personagens. Vamos falar primeiro do que, pra mim, é o principal motivo do enfraquecimento da série: a expectativa criada pela própria série e tudo o que ela envolve. Os cenários estão absurdamente bem feitos, com ambientações que parecem saídas diretamente do jogo. A atenção aos detalhes é surreal. Desde os escombros urbanos até as áreas mais naturais e selvagens, tudo transmite realismo e imersão. Isso sem falar na maquiagem dos infectados. Isso por si só já gera uma expectativa enorme. Junto a isso, temos a trilha sonora que permanece impecável, fiel aos jogos, emocionalmente poderosa e capaz de nos transportar diretamente para aquele universo. Isso reforça ainda mais a sensação de que a série está sendo feita com carinho e atenção aos detalhes. A primeira temporada, ela entregou muito bem essa promessa que foi criada. Ela foi fiel aos principais acontecimentos, manteve a essência dos personagens e ainda acrescentou elementos que enriqueceram mais ainda a história, especialmente nas camadas mais humanas e emocionais. Tudo isso só fez novamente a expectativa para a segunda temporada crescer ainda mais. E vejam só, o diretor e criador do jogo está na produção da série. Então, isso nos deu ainda mais confiança de que a narrativa seria respeitada. E de novo, o que gerou mais expectativa. Agora, é importante dizer, não acho que uma adaptação precise ser uma cópia exata do jogo, mas acredito que ela deve seguir a mesma linha de essência e direção narrativa, como foi feito da primeira temporada. Algumas edições ou mudanças funcionaram muito bem, como a história do Bill, o aprofundamento da relação do Joe e da Tess. Oops. Say who you can say. A abordagem da guerra de Jackson na segunda temporada, que também só acrescentou a experiência. Ou seja, a adaptação ela faz muito bem isso, ela pode acrescentar novos pontos, novas abordagens. E nisso, a primeira temporada foi muito bem, assim como essa guerra de Jackson também foi muito bem explorada. Ou seja, algumas acrescentações de fato enriqueceram a história e funcionaram bem. Nisso tudo, a gente pode dizer, a série ela é realmente muito boa, ela tem níveis técnicos de altíssima qualidade, tem pontos dela que são impecáveis. Porém, I'm gonna be a dad. eu não digo que a série está ruim, nem que vai ser um fracasso, porque em termos técnicos, como eu disse, ela continua sendo de média para alta qualidade, mas de fato, ela decepciona justamente pelo potencial desperdiçado. E o que incomoda em muito é a diferença entre a expectativa criada pela própria série, nos pontos que apontei antes, e o que foi entregue na segunda temporada. Para quem jogou o jogo, a frustração é ainda maior, porque sabemos do potencial enorme que essa história tem, e principalmente dos seus personagens. A verdadeira Ellie, após a morte do Joe, é o total oposto do que foi mostrado na série. Já sabemos, por exemplo, que houveram cortes importantes na série, como o confronto da Ellie com Owen e Mel e acrescentações inúteis. Além disso, houve uma humanização exagerada na série, mas principalmente da Ellie, que passou a parecer uma adolescente confusa, sem entender o real motivo de estar em Seattle. A Dina, inclusive, parecia mais consciente dos objetivos do que a própria Ellie. You figured out yet? Mas quem jogou sabe. A verdadeira Ellie, após a morte do Joe, não é uma personagem ingênua ou cheia de dúvidas. Ela se torna sombria, decidida, implacável e cega pelo desejo de vingança. I'm gonna find. And I'm gonna kill. Every last one of them. E a série esvazia esse arco por completo. Ela de fato é uma personagem totalmente oposta à do jogo nesse momento. Os momentos que deveriam ser brutais, impactantes, foram muito suavizados. Cenas e tons mais sombrios foram trocados por cenas felizes e um tom de estilo de novela malhação, sabe? O que estamos tentando dizer é, a série erra tanto no tom quanto na construção da protagonista Ellie, tirando totalmente a essência desses dois pontos. A Ellie foi transformada em algo que ela não é. E aqui vale um parênteses importante. O problema não é a atriz. Bella Ramsey é talentosa, porém ela já enfrentava críticas injustas e superficiais desde a primeira temporada. Críticas baseadas em aparência, que são totalmente irrelevantes. Acredito que o verdadeiro problema está no roteiro.
Um roteiro que esconde a Ellie, tira seu protagonismo e entrega uma personagem descaracterizada, que parece fraca, confusa, quando na verdade deveria ser o oposto. Essa temporada era justamente um momento de colocar a Ellie no centro de tudo, com sua verdadeira essência. Deixar ela brilhar como protagonista, mostrando o seu lado sombrio, sabe? Sua intensidade, sua dor. Mas ao invés disso, enfraqueceram a personagem, o que faz a Bella Ramsey ser jogada mais ainda aos leões, aumentando o hate sobre a atriz e deixando a história mais rasa. Na primeira temporada, Ellie era Ellie, mas nessa segunda temporada não houve evolução da personagem, não houve trauma, não houve ódio, a busca por vingança. E a história de The Last of Us nos mostra justamente o pior do ser humano quando ele é exposto a situações de extrema dor, além da sua exposição a um universo brutalmente violento. Mas não é o que acontece aqui. Aqui, a Ellie nem sente o peso da morte do Joel. Ela simplesmente esquece o que está fazendo nesse aro. E parece que entrou de férias com a namorada nova. Outro grande problema da segunda temporada é não entregar o que a própria primeira temporada construiu. E isso é crucial, especialmente adaptações. Não estou falando de cópia, mas sim de uma abordagem, mesmo que diferente, a essência e o coração da história. Quando falamos de livros, jogos ou qualquer obra já consolidada, o público espera que a adaptação tenha respeito, pelo menos naquilo que tornou a história tão boa em primeiro lugar. E a primeira temporada respeitou isso, mesmo com mudanças, entregou atuações marcantes, enredo forte, cenários incríveis, e uma adaptação fiel à essência dos personagens e do seu universo. Mas a segunda erra feio ao tentar amolecer um mundo que é, por natureza, brutal. Nesse universo, não existem heróis ou vilões. Não existem certos ou errados. Existem pessoas tentando sobreviver, sendo protagonistas de suas próprias histórias. Até mesmo Joel, eles amoleceram. Com ele em iniciações de terapia, se tanto no jogo como na série, em sua primeira temporada, com 20 anos após a morte da sua filha Sarah, que foi o maior trauma da sua vida. Ele, ao invés de buscar terapia, ele se transformou em um mercenário, sanguinário, casca-grossa e egoísta, porque agora, um desentendimento com a Ellie, ele está se expondo à terapia e se tornando totalmente melancólico. Vejam, o problema não é a terapia em si, mas sim a desconstrução do personagem. De novo, humanizando alguém que nesse universo não é assim. E aquele ambiente não permite que ele seja assim. Caso contrário, ele não estaria vivo. Those things I did, those things that you judge me for. I did those things to keep us alive. E é justamente aí que o jogo acerta em cheio, a mostrar que todos são vítimas desse universo e vilões ao mesmo tempo. Como esse universo tira o pior das pessoas. Caso contrário, elas não sobreviveriam a um universo como esse. E a série deveria seguir essa mesma lógica, ao invés de tentar forçar uma moralidade ou suavizar a brutalidade para contar a história. Porque isso é aquilo que falamos, a essência, faz parte do coração da história. E o enfraquecimento da série passa muito pelo enfraquecimento da personagem Ellie, que o roteiro obriga a acontecer. Além do roteiro fraco e cheio de furos. Me devolve esse rifle, sua pirralha. Por quê? Porque você não vai usar. Mas não se preocupe, o Japa vai lá te salvar. Sua bebê chorona. Devolve. Por que mostrar ela praticando artes marciais e sendo capaz de derrubar alguém de 2 ou 3 vezes do seu tamanho, se ela se mostra enfraquecida durante toda a temporada e sempre tendo que ser salva ou pelo acaso ou por algum coadjuvante? Ou seja, desmontando e enfraquecendo a construção da protagonista em algo totalmente oposto ao que ela é. Essa Ellie da série nunca é capaz de nada, apenas de resmungar, fazer piadas e ficar atrás no protagonista até mesmo dos personagens coadjuvantes. E é essa mesma Ellie que foi construída durante a série para ser uma incapaz, e em outro momento entre um buraco no hospital, cheio de guardas e cachorros, e 2 minutos depois está justamente atrás da Nora. Vejam como faltou roteiro para pelo menos chegar até ali. Não se espera que a Ellie entre acabando com todo mundo no hospital para chegar na Nora, como no jogo, mas também que tivesse uma pequena construção mais coesa, que faça mais sentido. E não que uma personagem que é incapaz de tudo durante toda a série, do nada conseguisse teletransportar atrás do seu alvo. Talvez tenha faltado tempo de tela, ok? Mas se estava faltando tempo de tela, por que adicionar cenas que não acrescentaram em nada na história? Além de ser tudo muito confuso sobre a personagem. Ela tende a desistir da vingança quando descobre a gravidez da Dina, então a Dina tem que convencer ela a ficar. Depois desiste da vingança quando conversa com Jesse, então eles vão em busca do Tommy para poder ir embora, e aí ela olha o aquário e agora lembra que ela quer se vingar de novo.
e aí depois mata a Mel e o Owen sem querer, e então decide ir embora de novo. Esse tipo de nuances e confusões não existe na Ellie do jogo, porque realmente não faz sentido uma personagem que está cega pela vingança ficar com essas dúvidas sobre seu objetivo. A Ellie do jogo é completamente o oposto disso. Por isso que eu digo, não precisa ser uma cópia, mas aqui eles mudaram completamente a essência do personagem, e não só dela. Veja a desconstrução do Joel e até mesmo do Tommy. No jogo, em determinado ponto, ele busca a vingança tanto quanto a Ellie, inclusive cobrando a Ellie para se vingar. I'll make her pay. Tommy. That's what you said when we got back to Jackson. Tommy. What a joke. Porém, vejam enquanto tudo isso citado não é culpa da atriz, e sim do roteiro preguiçoso e jogado. O enredo dessa série definitivamente não sabe contar a história. É corrido, sem sentido e totalmente perdido. Não sabe para onde ir. O que é uma pena, um desperdício, visto que eles têm uma mina de ouro nas mãos, uma história incrível para adaptar. Tem investimento pesado, bons atores, cheia de bons personagens como Ellie, Isaac, Tommy, Jesse, Joel, Abby. Mas é assustador ver como diretores tão capazes como Craig Mazin e Neil Druckmann não estão sabendo contar a própria história que ele mesmo criou. A impressão que dá do Neil Druckmann é de como se você tivesse criado uma história incrível na sua cabeça. Escreveu ela no seu caderno, mas quando você vai compartilhar ela para os seus amigos, você perdeu o caderno e agora está tentando explicar a história estando completamente bêbado. E a decepção é que isso é claramente proposital. Eles têm material, investimento, capacidade e oportunidade para ainda, talvez, salvar a história. Mas é inegável que uma parte importante da história foi infelizmente destruída e jogada fora. Vamos ver como vai se comportar as próximas temporadas, mas digo que se a primeira temporada me deixou animado e esperançoso para uma ótima adaptação, nessa segunda a decepção me contaminou e não espero mais que ela seja salva, e nem que seja metade do potencial que ela tinha. Comenta aqui o que você achou e o que espera para a próxima temporada. Surely goodness and mercy will follow me all the days of my life.